Agora. Boa. Finalmente. Agora sim. Pelo menos pra mim agora apareceu. E aí, pessoal, estão conseguindo enxergar o professor João Gabriel direitinho aí? Mais um último feedback aí, quem puder dar. A gente agradece aí, tá? Ó, Clóvis disse que agora vai. Acho que agora tá aparecendo. Evandro Beleza, também. vamos embora. Então agora acho que foi, né? Acho que agora a gente pode começar essa live. Boa, pessoal. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo aí, tá? Primeiramente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui sobre o exame de qualificação técnica para auditor e perito, tá? Então, para quem não conhece o exame de qualificação técnica aí, é basicamente uma prova que o CFC ela é responsável por elaborar para dar a qualificação, para dar o cadastro para quem passa na prova de auditor, quem ser aprovado também, quem for aprovado também na prova de perito, tá? Então hoje eu vou falar um pouco mais para a parte do CNAE, né, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, enquanto o professor João ele vai falar aí da parte de perícia, da carreira, de tudo que você imaginar aí sobre perícia, porque o cara é perito, aprovado inclusive no exame de qualificação técnica, sabe tudo e mais um pouco. E é isso, pessoal. Então, mais uma vez, espero que vocês estejam me ouvindo, tá? Ouvindo a gente aí. Sejam todos muito bem-vindos. E é isso. Vou passar a bola aí para o professor João para ele se apresentar, caso você ainda não conheça. É difícil você não conhecer o professor João aí, né? Mas, de repente, alguém não conhece. Se não conhecer, vai passar a conhecer agora, tá? Então, professor João, a palavra é toda sua Grande aí. Fábio. Valeu, Fábio. Mais uma vez um prazer estar aqui, a gente batendo esse papo, sempre uma alegria. Meu nome é João Gabriel, tá? Sou professor, estou à frente aqui no Instagram do perfil contador.perito, né? Como o professor Fábio já falou aí. Eu sou perito de atuação profissional, eu atuo como perito. E aí a gente vai discutir aqui um pouco hoje sobre esse EQT, né? O que é que precisa. Fábio aqui vai ficar mais com a parte auditor aí. E eu vou falar um pouco sobre o EQT perícia. E já aproveitando para dar um dado que eu recebi agora há pouco aqui do pessoal do grupo de perícia que eu participo, né? Já adiantando um pouco aí sobre as possibilidades, as oportunidades. Hoje no Brasil a gente só tem 4.175 cadastros válidos para perito no Brasil inteiro, né? Então daí a gente Caramba. vê, já a informação recebi quase agora, quase entrando aqui na live, eu recebi essa informação. Então daí a gente já tira o quão pouco explorada é essa área, né? Mas vamos nessa, vamos conversar aí sobre o EQT, mais uma vez um prazer. E agradecer também a todos que estão assistindo, né? Valeu. Boa, boa. Pessoal, acredito que vocês agora já conhecem o professor João, né? Para quem está aqui e ainda não me conhece, eu sou Fábio Vasconcelos, sou contador, sou professor de contabilidade pública e auditoria para concursos, exames. Atualmente sou contador da Prefeitura da cidade do Recife, trabalho com contabilidade pública há um tempo também, já trabalhei com contabilidade pública lá no TRF da Quinta Região, então já tenho uma certa bagagem aí na área e atualmente eu dou aula de auditoria, como eu já falei, né? Hoje a gente vai dar um foco na auditoria aqui na perícia. Vou falar um pouco de auditoria, o João vai falar sobre perícia, tá? E todas as perspectivas que a gente tem aí para o futuro dessa prova, porque como a gente bem sabe aí, a prova ela foi cancelada, digamos assim, né? Ela foi cancelada. A princípio, o EQT era uma prova que era sempre uma vez no ano, né? Então agora parece que vão começar a se fazer 2 vezes ao ano. Mas só como a gente teve essa primeira pandemia não, né? Como a gente teve essa pandemia, então a primeira prova, que seria agora em maio, tá, foi cancelada. Então a gente ainda está sem data para uma provável prova esse ano, tá? Então, feitas essas apresentações, pessoal, eu queria começar aqui com alguns tópicos, tá? Principalmente aí explicando aí primeiro o que é o EQT, logicamente, para você que está aqui e talvez não saiba o que é o EQT. O EQT, pessoal, nada mais é do que o exame de qualificação técnica, tá? Ele é dividido aí em provas para auditor, para você ter o cadastro, para você ser inscrito no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, que é o CNAE, e aí você poder atuar aí nas diversas áreas, por exemplo, você poder atuar na fiscalização de bancos, na auditoria de bancos, poder atuar aí com
a auditoria de entidades que são supervisionadas aí pela SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguro, salvo engano. E aí a gente tem possibilidades de atuação nesse EQT, tá? Você vai escolher uma prova, basicamente, tá certo? Você vai escolher uma prova. Opa, acho que virou foi tudo aqui. Você vai escolher uma prova, tá? E vai estudar para fazer essa prova, tá? Isso voltado para o lado de auditor, né? Isso eu estou falando para auditor. Então a gente temos aí também o QTG, que é a prova de qualificação técnica geral. Através do QTG, pessoal, você fazendo o QTG e sendo aprovado, você já fica apto já fica inscrito automaticamente no CNAE, né? Que é, mais uma vez falando, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, tá? Então essa prova, esse QTG, ela é a porta de entrada. Então primeiro você faz o QTG, aí quando você passa no QTG, você já vai ter o seu nome inscrito ali no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, e após isso, você, se quiser ainda dar um passo à frente, você ainda pode fazer uma prova para a CVM, para auditar empresas que são regidas aí pela CVM, pelo Bacen, que é o Banco Central, ou pela SUSEP, tá? Atualmente está se tramitando aí, salvo engano, uma proposta para incluir também a Previc, que tem a ver com a entidade que supervisiona todas essas empresas de previdência privada, tá? Previdência complementar, né? Então, talvez seja mais uma prova aí para quem quer atuar como auditor, fazer essa prova do EQT e atuar como auditor aí para a vida profissional, tá? Então, professor João, eu vejo muito o seguinte, vejo isso como uma oportunidade, né? Porque tem muita gente que termina a graduação, às vezes não sabe o que quer, às vezes busca ali alguma atuação, ainda está indeciso, não sabe o que quer fazer, vê que o mercado tá escasso. Então, são caminhos que podem ser seguidos aí, inclusive, não é, pessoal? São caminhos que podem ser seguidos aí. Você pode se tornar um perito, aí o professor João trabalha por conta própria, aí perito, tem muito trabalho, então são áreas que são boas para se seguir. Então, João, queria que você falasse um pouco aí sobre o EQT, perícia, na sua visão aí, o que é esse EQT de perícia aí, como que funciona. Então fala aí, pessoal. Vamos embora. O EQT de perícia ele é mais recente, né, do que o de auditoria. O de auditoria já está na edição 20 e alguma coisa. 20ª. E aí o EQT de perícia acho que estava para esse ano para a edição 5, alguma coisa do tipo. Então ele é mais recente, né? Ao contrário do de auditoria, ele ainda acontece só uma vez por ano, tá? O de auditoria ele já tem um volume, uma demanda tão grande que já está acontecendo 2 vezes, né, normalmente. Claro que esse ano, devido a tudo que está acontecendo, provavelmente só deve acontecer um de auditoria também, como o professor Fábio falou, mas o de perícia, ele naturalmente ele já acontece uma vez por ano só. Geralmente quando? Geralmente em setembro, tá? Mas devido às situações, está tudo suspenso, então não sabemos ainda como é que vai ficar, mas pela demanda ainda ser menor do que a da prova de auditor, ela só acontece, é uma prova que só acontece uma vez por ano, né? E aí um ponto, né, para quem quer iniciar a carreira de perito, é que muita gente pergunta, né? Precisa mesmo do CNPC, né, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, precisa estar nesse CNPC para exercer atividade de perícia? Sim, pela norma, tá? Tanto que esse ano, agora 2020, as NBCTP e NBCPP passaram por reformulação, passaram por uma revisão e incluíram no seu texto a obrigatoriedade do CNPC, do Cadastro Nacional de Peritos, para você atuar nessa área, tá? Porém, contudo, né, a relação do Conselho, tanto federal de contabilidade, quanto qualquer conselho, com a Justiça, ela é de caráter consultivo. Então, é possível encontrar algumas varas que não exijam CNPC para você atuar. É possível, a realidade ainda é essa, porque não tem como a gente obrigar a Justiça a fazer alguma coisa, a fazer uso. Mas, cada vez mais, pelo que eu tenho conversado com os colegas peritos, as varas estão passando a exigir o CNPC, sim, né? Aquele negócio demora um pouco, né, a ir pegando, tá? Mas
É uma oportunidade rara, eu diria, né, nos tempos que a gente vive, de correr atrás de emprego, de trabalho. Emprego dificilmente, né, porque você vai trabalhar para si mesmo, então você é mais um profissional liberal na perícia. Então, emprego no sentido de carteira assinada, dificilmente você vai ter em perícia, mas é uma oportunidade para você trabalhar para você mesmo, como por exemplo, que é o meu caso, né? E aí, com esse número, eu fiquei até assustado, porque eu sei que o número de perito, né, vai até 8 mil e alguma coisa. E aí, na minha cabeça, tinha que todos eles estavam com registro ativo. Então, dos 8 mil e alguma coisa, atualmente só 4.100 e poucos estão ativos, né? Que aí nos leva a um passo 2, que eu acredito que a auditoria é bem semelhante, que beleza, eu passei na prova e agora como é que eu mantenho meu nome no cadastro, né? Que justamente para você manter o seu nome no CNPC, no cadastro de perito, você precisa cumprir o PEPC, né? Que é o Programa de Educação Profissional Continuada. A mesma Então, coisa para a quem gente de não auditor cumpre, também. né? Quem não cumpre esse PEPC, faz lá a pontuação mínima, tá fora, né? E aí você vê que na realidade de perito, já quase que metade dos inscritos, né, estão fora, tá? Caramba. E aí não tem esse dado, mas assim, muita gente conseguiu entrar, desses 8 mil e pouco que a gente teve, acho que 5 mil por aí, mais ou menos, 5 a 6 mil entraram antes da prova entrar em vigor, né? Porque era um direito adquirido, tá? Então, quem já era perito antes dessa prova entrar em vigor, antes da vigência da norma, era um direito adquirido, entrou, provou que era perito, entrou, não precisou fazer a prova. Então, talvez isso justifique grande parte aí do quantitativo de cadastros, dados baixa, né, no sistema. Pode ter sido. Quer dizer, pode ser não, foi, né? Porque só 2 mil e poucos entraram depois da prova. Então, para a gente ter mais de 4 mil baixas, né? Isso mostra que boa parte aí do pessoal que conseguiu entrar sem a prova já perdeu a chance e agora só fazendo prova para entrar novamente. E aí, se a gente pega essa realidade da justiça brasileira, né, que é uma das que mais tem demanda no mundo, e perícia se demanda muito em processos judiciais, e a gente só tem 4.100 e poucos peritos com registro ativo no CNPC, é uma oportunidade ímpar dentro da contabilidade, né, para a gente aproveitar. É fácil passar na prova? Não, não é, né, mas é uma oportunidade difícil, né, de você encontrar uma área onde falta profissional, Uhum. não é isso? Pois Então acho é. que deu para dar uma explicada aí Deu, geral deu, deu. na Deu prova. sim. Passa aí a bola de volta para o professor Fábio. Bom, pessoal, quem tiver dúvida, já vai falando aí, tá? No chat, já vão se comunicando aí. Tem um coraçãozinho aqui do lado, clica nesse coraçãozinho aí se você estiver curtindo essa live também, para o Instagram entender aí que essa live é importante e também chamar mais pessoas aí para também ouvir o que a gente tem a falar aqui hoje, tá? Só um último adendo aqui, João, que eu vou fazer sobre a prova. Para quem não sabe, essa prova, pelo menos a parte falando de auditor, a prova para auditor, pessoal, essa prova ela tinha 50 questões, tá? Então, eram 50 questões. Agora a prova ela tá aí com 25 questões, tá? Valendo cada uma 2 pontos, então totalizando 50 pontos, se você fizer as 25, e 2 questões discursivas, tá? Então aí vocês veem como que é a situação da prova, tá? É uma prova simples? Não é uma prova simples. O que é que cai? Na grande maioria, as NBCTAs, tá? As normas brasileiras de auditoria, caem alguns CPCs também, código de ética cai também, tá? E eu vou passar a bola para João aí para ele responder essas perguntas aí, tá? Surgindo perguntas sobre perito, tá? Qual a média de Vamos remuneração lá. do perito? Se tem curso? João, fica à vontade para responder isso aí, tá? Valeu. Só antes de responder, só uma observaçãozinha, a prova de perícia também tinha 50 e caiu para 30, né? Que ainda tem um pouco mais do que a da auditoria. E aí uma observação também com 2 discursivas também, né? Que para passar é diferente do exame de suficiência, você não precisa ter 50%.
você precisa ter 60% 60, exatamente. de acerto, né? O sarrafo está um pouquinho mais em cima. Mas vamos dar uma olhada aqui nas perguntas que apareceram. Se tem curso, temos um em andamento, mas ainda não está pronto, tá? Assim que a gente tiver mais novidade, a gente fala por aqui. Sobre a remuneração de perito, né? O Márcio está perguntando. Desculpa a pergunta, que é isso, não precisa se desculpar, não, mas sobre remuneração, falar um pouco da remuneração de perito. Então, Márcio e demais, né? Que eu acho que é uma curiosidade de muitos. Perícia, como um ramo aí liberal, né, de profissional liberal, quanto é que um perito ganha? Curiosidade, né, que muita gente tem. Veja só, eu vou falar pela minha realidade aqui de Pernambuco, tá? Eu costumo seguir os honorários da APJEP, que é a Associação dos Peritos Judiciais do Estado de Pernambuco. E esta associação, ela tem como honorário, está até para mudar, vou até dar uma olhada se modificou, mas era até pouco tempo atrás, R$ 240 por hora de trabalho, tá? Então aí você faz meio que uma estimativa de quantas horas você vai levar para concluir o seu trabalho, né, levando em conta que você vai ter que buscar processo, marcar reunião com os envolvidos, analisar dados, buscar dados, né, redigir laudo, etc. Então você faz aí um levantamento de mais ou menos, multiplica aí as horas pelo 240, tá? Alguns outros estados têm associações próprias, mas não muda muito disso não. Vai ser 220, 240, 280, 270. O valor da hora tá mais ou menos aí. Vamos botar 220 e R$ 300, tá? Então é isso. Ou, dependendo também do caso, né, às vezes o juiz tem, pelo próprio Código de Processo Civil, a prerrogativa de ele estabelecer os honorários. Então, quando já vem dito os honorários é tanto, aí paciência, ou você aceita ou declina, e aí vai ser nomeado um outro perito, tá? Aí, deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta do Márcio, quais os tipos de perícia mais comuns? Aqui no estado de Pernambuco, pelo menos, mas eu acredito que na realidade brasileira, são as trabalhistas, tá? O volume de perícia trabalhista é disparado maior que exige cálculo dentro da realidade do que eu vejo, pelo menos, né? Se alguém tiver uma visão diferente aí, só comentar. Mas trabalhista ganha disparado, como quantidade, né? Não é a que melhor remunera, tá? Mas é a que vem em maior volume. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Acho Boa. que Boa, deu para João. responder. Em relação ao auditor, eu acho que foi o Ayrton. O Ayrton, salvo engano, é aluno nosso lá do Passeio QT, comigo e com o professor Gabriel Rabelo, salvo engano. Não é, Ayrton? Acho que ele está por lá também com a gente. Então, em relação à remuneração de auditor, isso vai depender muito também da empresa que você vai ser selecionado, tá? Se for uma Big Four da vida, você começa como trainee ali também, tá? Inclusive, essas Big Fours ali, elas são bem vistas, né? Todo mundo quer trabalhar numa Ernst Young da vida, numa KPMG, quer trabalhar numa Deloitte, numa Price, né? Geralmente você começa ganhando um salário de trainee ali que gira em torno de 2 a 3 mil nessa faixa. Então isso aí é o trainee, é o básico inicial ali. Então você entra como trainee numa empresa de auditoria e vai passando por muitos treinamentos internos. Então você vai recebendo conhecimento, vai ganhando conhecimento, vai tendo cursos internos ali na própria empresa, vai ganhando como trainee, até que você vai subindo de cargo, podendo chegar a ser aí sócio da empresa de auditoria, tá? Então, é uma escada aí de 10 a 15 anos, basicamente, para você chegar no topo da carreira, levando em consideração aí, um tempo considerável, tá, pessoal? Então, é um tempo considerável, mas é uma carreira sólida, uma carreira que você, tendo clientes, você vai manter esses clientes aí, deve conseguir fazer auditorias aí todo ano, sem sombra de dúvida, nesse cliente.
Então, muita gente quer entrar numa Big Four. É a meta, massa, beleza. Não tiro a meta, não tiro o mérito disso. Mas existem outras empresas também de auditorias que não são as Big Fours aí, que também pagam bons salários para auditor. Então, mais uma vez, reforçando, é uma área interessante, tá? É uma área legal de se trabalhar. O professor João falou aí também da área de perícia, é uma área boa também. Geralmente os honorários são legais também, não são honorários ruins, porque acredito eu, né, que você se qualificou muito ali. E acaba também que você vai ter a opção de aceitar ou não, né? No caso da perícia, né, João? Às vezes você se vê que aquela remuneração não te satisfaz, você vai, busca uma outra. Então, isso depende muito da sua situação ali. Tá, pessoal? Então, falamos aí um pouco dessa introdução e tal. Agora a gente vai trocar um papo, mudando um pouco o assunto aqui, sobre algumas dificuldades na preparação, tá? Muita gente não sabe por onde começar a estudar, o que estudar, o que é que cai, o que é que não cai. Estudo por onde, estudo por livro, estudo pelas normas. Bom, João, quer começar a falar sobre o exame de perícia aí, as dificuldades que se tem na preparação da prova de perito? Vamos lá. Até acho que o Diego tinha perguntado, nem material e essas coisas. Então, o que é que eu costumo dar de dica principal? Beba direto da fonte, tá? Na prova de perícia, o que é que cai realmente assim de beber direto da fonte? As normas de perícia, tá? NBCTP e NBCPP, Código Civil, Código de Processo Civil. Código Civil e Código de Processo Civil, tudo? Não. Mas o próprio edital, né, que também é importante você conhecer o edital, né? O próprio edital ele vai dizer quais são os artigos do Código Civil e Código de Processo Civil que podem ser cobrados. Também pode ser cobrada a Constituição, mas tem caído menos e é bem mais tranquilo que cai sobre Constituição, tá? Mas assim, beber direto da fonte, as normas, NBCTP 01, NBCPP 01, Código Civil e Código de Processo Civil, os artigos que são cobrados. E aí você identifica eles lá no edital, bem direitinho, quais são os pontos a serem cobrados, que possivelmente, né? Cai também as CPCs, né, sobre a forma de NBCTG, cai também norma profissional, realmente, né, código de ética, etc., isso cai também. Mas o peso, né, o grosso, para a prova de perícia são as NBCTP e PP, Código Civil e Código de Processo Civil. Para quem ainda não se sente seguro de estudar sozinho ainda, né, tem aí os cursos ótimos aí do professor Fábio, em parceria lá com o professor Gabriel Rabelo, super indico, tá, de altíssima qualidade. Mas de livro, pelo menos em perícia, eu ainda não conheço nenhum livro que trate especificamente de preparação para a prova, para o EQT, certo? Então, as dicas que eu dou são mais essas. Se você já se garante de estudar sozinho, beba direto da fonte, vai na norma, nas normas que eu falei, Código Civil, Código de Processo Civil. E um ponto aí fundamental, que eu acredito que o Fábio também tem a mesma opinião, que a gente inclusive fala exaustivamente sobre isso, pega a prova antiga para treinar, tá? Aproveita que não é a primeira prova que está sendo realizada, pega a prova antiga, treina, vê se quantas você está tendo de acerto em cada uma das provas. Eu acho que particularmente eu tenho isso comigo de principalmente saber se o meu desempenho está satisfatório ou não, treinando por provas anteriores, tá? Então aí sem também sem burlar o sistema, né? Sentar mesmo, sem celular, sem nada, do jeitinho como se você fosse fazer sua prova, para tentar ver. Dificilmente o seu resultado varia muito, tá? Eu digo isso até pelo próprio exame de suficiência também, quando eu fiz, eu treinei por provas antigas e chegou bem próximo o meu acerto no dia da prova lá que eu fiz, né? Eu estava em 30 e poucos acertos e passei com mais ou menos isso também. Então, acho que treinar e beber direto da fonte. E se ainda está sem segurança, né, para
para fazer os estudos aí somente, sozinho, tem aí, o professor Fábio pode falar melhor dos cursos que ele tem aí em parceria com o professor Gabriel. E aí, só para finalizar, tem uma pergunta aqui do Márcio, que ele diz que vai fazer as duas provas, e passando nas duas, ele vai ter que fazer o PAPC para cada uma. Sim, não. Tá, Márcio? Você você tem que ver o que é que você vai fazer que vale ponto. Alguns eventos, alguns cursos, eles valem ponto para o de auditor e para o de perito. Então aí você já mata dois coelhos numa cajadada só. Vai ter curso que só pontua para auditor, vai ter curso que só pontua para perito. Então, você tem que fazer os 40 pontos, que esse ano está 20, né, por conta da pandemia reduzido pela metade. Mas aí vai de você buscar observar. Aquilo que você está fazendo pontua para todos os tipos de educação, pontua só para perito, só para auditor. Então, você tem que fazer esse controle. Acho que é isso. Deu para dar uma explicada, né? Boa. Para quem pretende fazer para auditor também, em relação aí à preparação, o que eu sempre aconselho é a mesma coisa que o professor João falou. É beber direto da fonte. É buscar ali as NBCTAs, tá? Como a gente já falou aqui do curso, né? No curso de auditoria, eu fiz um apanhado das últimas provas aí, das provas de 2010 para cá, então foram várias provas envolvendo CVM, Bacen, SUSEP, QTG, então eu analisei prova a prova para poder observar aquilo que mais cai. Então eu peguei as NBCTAs que mais caíram ali, peguei as 10, 11 NBCTAs que mais caíram e elaborei materiais em cima disso. Tá? Possa ser que caia uma NBCTA que eu não tenha feito o material, ou você não tenha lido? Pode sim. Por quê? Porque, salvo engano, tem um material, João, que no edital, acho que foi 2017, que veio um anexo ao edital trazendo as disciplinas que vão cair, tá? As disciplinas que poderiam cair na prova. Então aí eles cobraram todos os CPCs, todas as NBCTAs. Então, assim, é humanamente impossível você estudar todas as NBCTAs num nível de detalhamento de uma prova dessa. Estudar todos os pronunciamentos contábeis de uma maneira detalhada para se fazer uma prova desse porte. Então é humanamente impossível. Então o que é que eu dou de dica? Foque naquilo que cai. E como é que você vai saber o que é que cai? Resolva provas anteriores. Então, pegue provas anteriores, observe as NBCTAs que caem. As NBCTAs que mais caem são praxe aí, amostragem, a NBCTA 200, a estrutura conceitual para trabalho de asseguração, a NBCTA que fala aí de trabalhos de especialistas do auditor. Então, são normas que todo exame de qualificação técnica vai cair, toda prova vai cair. Então, são normas práticas. Então, tentem dominar essas normas que mais caem. E também, eu acho que eu estou chutando aqui o celular, mas foi sem querer. E também dominar os CPCs, tá, pessoal? Pelo menos os que mais caem, tá? Cai também Lei 6404, cai também Código de Ética, e cai também o terror de todo mundo, que é as discursivas. Pelo menos para auditor, são duas questões discursivas. Na grande maioria das vezes, cai uma questão de contabilidade geral e uma questão de auditoria. Então, é uma questão aberta, ela vai trazer um tema, vai pedir para você dissertar. Mas, por exemplo, de acordo com a norma, com a NBCTA 530, que trata da amostragem, cite, divague, fale sobre o ponto tal, tal, tal e tal. Então, é tranquilo. Se você tiver estudado, obviamente, tá? Então, você vai dissertar sobre aquilo ali de, no mínimo, 15 a, no máximo, 30 linhas. Então, é uma dissertação ali que fica nesse meio termo. Não precisa também você fazer as 30 linhas. Você fazendo algo de qualidade ali com introdução, desenvolvimento, conclusão, conforme manda a regra aí, né? É só correr pro abraço e treinar muito isso aí, tá? Então, isso é uma dificuldade que eu vejo muito nos alunos, de fazer essa prova discursiva, tá? Eu acho que, pelo menos na parte de auditoria, é a parte mais complicada aí. Eu acredito que na prova de perícia, João, eu não dou perícia, não sei nada de perícia, sou zero em perícia. Então, às vezes eu recebo muita pergunta aqui de perícia no meu Instagram,
E eu sempre terceirizo, eu vou lá no WhatsApp do professor João, professor, me ajuda aí, o que é que quer dizer isso aqui? Então já falo para você aí que está nos ouvindo aí, sigam o professor João, tá, pessoal? Contador.perito. Quiser falar de perícia aí, é com ele vai ajudar você aí. Eu não consigo saber nada de perícia, tá? Mas basicamente é isso em relação a como você deve estudar, né? As dificuldades, né? E é isso. João, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação à tua estratégia de estudo, acho que tu já falou, mas tu tem como dar uma explanada melhor aí do como foi tua estratégia de estudo, se tu pegou aí e tal, se tu fazia muita prova, como que tu fazia aí como é que tu fez para ser aprovado aí, pra galera poder se inspirar nisso aí? Vamos lá. Na verdade, Fábio, minha estratégia de estudo é sempre essa, né, que eu falei, Deixa eu mudar aqui. vai direto na fonte mesmo, pega as normas, a original e responder prova anterior, responder. No caso de perícia, como eu já trabalho com perícia há muitos anos, eu não precisei fazer a prova, tá? Eu Entendi. fui pelo direito adquirido, acho que era até 2017, você tinha o direito de provar que você já fazia perícia e passar a constar no cadastro. Show de bola. Então, eu Mas não certamente precisei fazer. você dá aula de perícia, né? Conhece Sim, muito da sim. área aí. Mas eu Então, sempre, certamente vai. sempre, sempre resolvo as provas. Não é óbvio que não tem aquela ansiedade de quem está resolvendo na hora, né? É, Mas eu sempre resolvo as provas e é basicamente o que eu vejo é isso, né? Não tem como você cobrir o edital todinho, porque ele é absurdamente grande, né? Então, resolvendo provas antigas, é isso que você falou, você vai sempre ter uma noção do que é que cai mais, do que é que cai menos, né? Então, por exemplo, a NBC TP e PP01 e o Código Civil, o Código de Processo Civil, isso aí você tem que engolir, tá? Tem que estar com isso dominadíssimo para fazer a prova. Quer dizer que você vai acertar tudo? Não. Mas também não precisa acertar tudo, você precisa acertar 60%, né? boa. Então, acho que dá para cobrir com margem de segurança os 60% se você pegar o que mais cai. E óbvio, sobrou um tempo, dá uma lida numa NBCTG 00, né, CPC 00, dá uma lida no ajuste a valor presente, em algumas normas que costumam cair com certa frequência. Tá? Boa. E quanto às discursivas, em perícia, geralmente, né, não estou dizendo sempre, mas geralmente são duas específicas mesmo sobre o tema, né? E aí acho que realmente é complicado porque o pessoal não tem muito esse costume de estar treinando para escrever, né? O pessoal treina muito para marcar, né, numa múltipla escolha. Mas é treinar também. Pega as questões antigas, né? Inclusive eu leciono perícia, né? Às vezes eu uso como exercício em sala de aula. Resolva aqui, explique isso daqui no texto. E aí até sem avisar que foi questão que eu tirei do EQT, e o pessoal consegue resolver, né? É questão de treinar também. Até porque tem um ponto no edital de perícia, que eu não sei se a auditoria é igual, mas você tem que ter, no mínimo, uma quantidade de acerto mínima em cada parte da prova, na discursiva Isso. e na múltipla escolha, né? Então não Isso adianta aí. também você ir, eu vou fechar a parte de múltipla escolha para balancear aqui que eu vou mal na discursiva, então eu tiro 8, 9 na fechada e compenso o meu 2, 3 na aberta. Não é bem assim, tá? Você Tem tem que que. ter uma pontuação mínima nas duas, na objetiva e na aberta. Então é treino também. Acho que a aberta é treino. É porque é um tanto diferente, né? A gente está mais acostumado a treinar de marcar X, de fato, de múltipla escolha. Mas é treinar, pega a prova Isso. antiga, treina. No caso de perícia, baixa laudos aí na internet, baixa modelos de petição na internet, que é o que provavelmente vai ser pedido para você fazer, tá? Redigir um aceite de perícia, redigir uma negação de um trabalho de perícia. E tem modelo na internet de rodo, tá?
Tem, inclusive, modelos nas próprias normas de perícia de como peticionar documento, né, modelinho de documento, que possivelmente é o que vai ser pedido, é que você elabore com base numa historinha lá que ele vai montar, né, é que você elabore alguma coisa dentro desse ambiente da perícia. Né? Aí eu acho que a auditoria, você pode falar aí melhor do que eu, mas eu acho que é nesse sentido também, né? A parte da auditoria ela é mais uma discursiva comum. Então, é como eu falei, você a prova ela traz um certo trecho da NBCTA e vai pedir para você discorrer sobre aquele tema ali, 15 linhas, 15 a 30 linhas. Então já é um pouco mais tranquilo, não chega a ser ali a pedir para você redigir um relatório, a você trazer ali a sua opinião, a sua base para a opinião, se você daria uma opinião com ressalva, sem ressalva, diversa, não seria essa a situação, tá? Então seria algo mais uma dissertativa normal aí da vida. Começa com a introdução. Geralmente as aulas que eu dou de introdução, eu sempre das aulas que eu dou de dissertativa, né, de discursiva, eu sempre falo, ó, pessoal, começa falando da norma. A norma, ela trata sobre o quê? A norma trata sobre isso e aquilo, para lá, para lá. Após isso, fala do que a questão está pedindo. Em relação a tal ponto, isso e aquilo, e vai dissertando. E no final, coloca ali, ó, por fim, a norma que trata disso, ela fala ainda sobre isso. Pronto, acabou. Então você fez uma introdução, você fez um desenvolvimento ali e você fechou com a conclusão, tá? No curso que eu dou, no Passeio EQT, eu trouxe 8 discursivas, eu respondi 8 discursivas. Então, trouxe 8 temas diferentes e respondi, e fiz 8 discursivas diferentes para o pessoal ver como que deve ser feita uma discursiva, para treinar também, tá? Então, é basicamente isso, pessoal. Então, chegou uma pergunta aí, professor, caligrafia conta? Escrevo com letra de forma. E depois de certa idade vira um garrancho. Márcio, eu não lembro, em relação ao edital, eu não lembro se tem algum problema de ter letra de forma ou não. Obviamente, se você escrever alguma palavra que aquele cara que vai avaliar a tua prova, ele não entender o que é e não fizer sentido no contexto, você vai perder ponto. Então isso fica meio óbvio, tá? Agora, em relação especificamente à letra de forma ou não, eu vou ficar te devendo. João, tu sabe alguma coisa nesse sentido? Eu acho que é omisso o edital, então se é omisso, pode. Mas eu Isso, também não perfeito. tenho certeza. Né? Porque eu Eu sei que não eles lembro batem exatamente muito de ter no visto tipo da algo. caneta, né? O tipo da Isso. caneta e tal, isso aí eles falam muito. Preto ou Mas azul e tal. se eu tiver errado aí, me desculpem, mas eu acho que o edital é omisso. Então, se é omisso, Isso não aí. tem problema, não. O Dieconte perguntou aí, João, dá tempo ainda de começar a estudar para o EQT? E aí, mestre, dá tempo? Sempre dá, sempre dá. Você tem que começar. E se não passar nesse, é não desistir, né? Você tem que ter um Boa, objetivo. Se o objetivo é passar, vá até passar. E boa, sempre excelente. dá. Aproveitar aí que possivelmente, né, deve adiar, né, por conta da pandemia. Acho que deve ficar lá para outubro, novembro, quiçá dezembro. Começar a meter a cara aí, estudar. Tem que ter, né? Tem que ter um início. Dá Eu penso sim, muito nisso também aí. bora. Eu acho que vai ficar para outubro a prova aí, mais ou menos. Acho que foi até acho que foi o Felipe que perguntou no início da live aí. Se ele tiver online aí ainda, se quiser refazer a pergunta, Felipe. Mas pelo que eu lembro da sua pergunta, você perguntou se esse ano ainda teríamos 2 provas. Foi algo do tipo. 2 provas eu acho difícil, tá? Uma prova podemos ter, também não vou dar certeza porque a gente não tem como saber aí com essa pandemia o que é que pode acontecer, né? Mas uma prova certamente deve ter. 2 eu já acredito que não tenha, tá? Porque esse ano o CFC ia começar a trazer 2 provas para auditor. Uma em maio ali e outra em setembro, tá? Ia ficar mais ou menos maio, setembro, nesse delay aí, desse lapso temporal. Mas, inclusive, essa prova de maio que ia ter foi cancelada. Agora a gente não sabe quando que vai ter. Acredito eu que vai ficar para outubro, novembro, tá? Nessa faixa. Então, basicamente, acredito que vai ser assim. Ó, o Felipe ele falou, eu perguntei qual a sua opinião de uma só prova esse ano. Então, a minha opinião é que de fato só vai ter uma prova mesmo e acho que não tem condições de a gente ter 2 provas esse ano. Isso é na minha vista, tá? Não, talvez possa ser que tenha 2, tá? Mas professor Fábio,
acredito que só tenha uma prova esse ano, tá? Ano que vem, se a decorrer da situação, talvez retome aí as 2 provas, como o CFC se propôs a fazer a partir desse ano, que ia começar e não começou por conta da pandemia. Beleza? Então, João, deixa eu só te perguntar mais uma coisa aí pra gente já... A gente tá chegando mais ou menos em 1 hora de live aí, e o Instagram, quando começa a chegar perto de 1 hora de live, ele começa a bugar, então é bom a gente... Vou trazer uma pergunta aqui pra gente falar mais um pouquinho, fazer umas considerações finais aqui e finalizar essa live. Beleza? Lembrando, pessoal, mais uma vez, já fazendo um jabazinho aí, eu e o professor João, a gente tem um canal no YouTube chamado Os Barbas da Contabilidade. Tá? Então, uma parceria minha com o professor João aí, os barbas, né? Porque a gente tem barba, né? Basicamente isso. E a gente escolheu aí para trazer questões. A gente resolve muitas questões de exame de suficiência, de concurso, lá no YouTube. Então, busca lá os Barbas da Contabilidade. Aqui no Instagram também, os Barbas da Contabilidade, é um perfil nosso, tá? Então, a gente traz muito material, muita questão resolvida aí, 0800. A gente não cobra nada por isso. Beleza? Já fazendo esse jabazinho aí. E, João, deixa eu te fazer uma última pergunta aí. Como que tu enxergas aí as vagas de mercado para perito? É uma área boa? Realmente vale a pena? Dá o teu parecer aí. Totalmente. Se a gente pega aí a quantidade de municípios, né? Vamos pegar por município que a gente tem no país. Acho que está em 5 mil e cacetada, né? 5.530, uma coisa 350, uma coisa assim. E a gente tem 4.100 e poucos peritos contábeis cadastrados, né? A gente tem menos de um perito por município no Brasil. Caramba. Então, se isso não uma oportunidade, se isso não é um indício de que é uma área que carece de profissionais, eu não sei nem mais o que dizer, né? Pois é. Ainda mais a gente vivendo esse problema que está de desemprego, de informalidade. É uma área, é um chamariz de fato. A própria justiça tem dificuldade de encontrar peritos, né? Então, é uma área aí que tem tudo para crescer, ainda mais. A gente tem uma demanda muito alta na justiça aqui no Brasil, é uma característica, né? Então, oportunidades tem muita, tá? E a tendência é crescer cada vez mais, né? Sem entrar muito em detalhe, até porque ia consumir muito tempo, mas a própria reforma trabalhista também trouxe alguns pontos que aumentou a demanda por trabalhos periciais, tá? De peritos. E diversos casos aí que é uma área que, pode-se dizer, está faltando profissional, né? Então, quem tem interesse é uma oportunidade de ouro. Uma observação é que dificilmente você vai ter aquela certeza financeira de um trabalho de carteira assinada, tá? Vai ter mês fraco, vai ter mês bombando, mas, assim, no geral, no somatório, tirando uma média, né, você sabendo conviver com isso, dá para remunerar relativamente bem, tá? Dá para remunerar bem e é isso, está faltando profissional na área, pessoal. Vamos fazer a prova, vamos se dedicar, vamos estudar, vamos passar. Boa. Né? E vamos embora. Tem muita vaga para muita gente ainda. Tem lugar para todo mundo nessa área. Boa. Só agradecer aí o Diego, né? Ele está satisfeito com a live. O Márcio falou que há controvérsias aí, hein, João? Sua barba aí não é a barba completa, não. Então, mas é os barbas, não é os bigodes da contabilidade, não. Boa. Bom, pessoal, vou dar aqui mais dois minutinhos para vocês fazerem as suas perguntas, tá? Tanto para mim quanto para o professor João, porque, como eu falei, no Instagram começa a chegar uma hora de live, ele já começa a derrubar a live do pessoal. Então, aí eu queria deixar aí 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês fazerem as suas perguntas e a gente vai trazer as considerações finais, tá? Lembrando mais uma vez, se você está aqui e não segue o professor João ainda, contador.perito, segue lá o professor João. Se quiser saber muito mais de contabilidade, da área de perícia,
tá? Então vai lá, o professor João está sempre falando de perícia lá. E é basicamente isso. E mais uma vez, os Barbas da Contabilidade lá no Instagram também, tá? Puxando um pouco pro... Fazendo um jabazinho aqui também. Se você quiser fazer essa prova aí, a gente tem o curso, o passeieqt.com, tá? Tem material para perito, material para auditor, então para todo gosto aí, tá? O Fernandes Samuel Pereira perguntou aí, boa noite. Desculpa a pergunta, mas é que estou recomeçando a estudar. Vou fazer o exame de suficiência, beleza. Eu preciso estar aprovado, cadastrado no Conselho de Contabilidade para ser auditor? Perfeito, Samuel. Precisa assim, você, para fazer a prova do CNAE, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, você precisa, antes de mais nada, estar aprovado no exame. Então você precisa, além de estar aprovado no exame, você ter o CRC, tá? Você tem que estar cadastrado no CRC do seu estado aí, porque quando você vai fazer a sua inscrição para o exame de qualificação técnica, eles pedem a numeração desse CRC. Então você tem que ser graduado em Ciências Contábeis, tá? Tem que ser graduado em Ciências Contábeis. Após isso, fazer o exame aprovado, ter o CRC e aí você faz a prova, tá? Para auditor, você começa ali com o EQT, com o QTG, né, que é a qualificação técnica geral, que é a porta de entrada para você ir para os outros níveis, que são CVM, Bacen, SUSEP e talvez Previc, tá? Então, basicamente é isso. O caminho é longo, mas vale a pena. Depois você vai começar a ganhar aí como auditor 20 mil, 25, 30 mil, aí você vai ficar feliz da vida e vai ver que valeu a pena aí, tá? Quando for um sócio de uma grande empresa de auditoria aí. O Márcio perguntou, professor, após a aprovação, como funciona? Paga anuidade, muda o registro? Não, você não paga, só paga o seu CRC, tá? Você tá cadastrado no CRC da sua cidade, você só paga o seu CRC. Se você for auditor, você não paga nenhuma outra anuidade além disso. João, para perito, tem alguma outra situação? Não, você paga ainda alguma outra não, parte? só é obrigatório pagar a anuidade do conselho. O que existe em perito são associações que você pode se vincular ou não. Né? No caso, Pernambuco tem a APGEP, existem outras. Mas aí, por exemplo, se você não quer se vincular a nenhuma associação, beleza, não é obrigado. E aí algumas delas cobram anuidade, mas você não está obrigado a fazer isso, tá? A única obrigação é continuar pagando a anuidade do conselho normalmente. Show de bola. O Gustavo perguntou aí, como o perito contábil capta seus clientes? E aí, João? É boca a boca, porta a porta, indo buscar a gente, deixando currículo nas varas com advogados, oferecendo, se mostrando, né? Acho como qualquer profissional liberal. Como qualquer profissional liberal. Você tem que se mostrar a sua cara. O começo não é muito fácil, né? Mas nenhum começo é fácil, né? Sem dúvida. Para qualquer área que você queira, o começo não é tão fácil, mas é ir se mostrando, e aí depois o seu próprio trabalho vai falar por você. Né? Porque se você fizer um trabalho bem feito, etc., né, já começa, aquele perito ali, ele fez um trabalho legal e tal, não sei o quê. Então aí, depois o seu próprio trabalho começa a falar por você, mas no início é isso, é se mostrar. Show de bola. Bom, pessoal, acho que vocês não têm mais nenhuma dúvida aí, né? Eu e o professor João, a gente vai encerrar por aqui, tá? Se tiverem dúvidas aí, alguma coisa do tipo, eu vou deixar aqui o link. Cadê? Não, aqui não dá para deixar o link mais não, infelizmente. Eu ia deixar um link aqui dos Barbas da Contabilidade aqui, tá? Então, sigam a gente lá aqui no Instagram, os Barbas da Contabilidade, e também lá no YouTube, os Barbas da Contabilidade, material gratuito lá, a beça, tá, pessoal? Cadê? E é basicamente isso, tá, pessoal? Infelizmente, a gente tá chegando aí 1 hora de live, a gente vai precisar encerrar, porque senão o Instagram ele vai derrubar a gente aqui e não temos mais live, tá? Então, se vocês gostaram dessa live aí, pessoal, vocês deixem aí um curtizinho aí, ó, tem um coraçãozinho aí do lado, já deixa aí, sinaliza, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2 disso aí também, tá? E aí a gente pode falar bem mais sobre essas áreas aí, explanar mais sobre como estudar, como se fazer para ser aprovado nessas provas, tá? E é basicamente isso, tá, pessoal? Então, se vocês curtiram aí, espero que vocês tenham curtido, tá bom? Vou deixar aí a palavra final para o professor João
E a gente encerra essa live de hoje. Pessoal, palavra final aí pro pessoal aí. Só agradecer ao professor Fábio mais uma vez, é sempre uma alegria, um bate-papo aqui. E agradecer a todo mundo que assistiu aí também. Né? Dessa vez eu terminei entrando pelo nosso canal aqui do Instagram dos Barbas, tá? Da contabilidade. Então, reforço o pedido, sigam aqui ele. Se quem quiser também pode seguir o meu perfil lá do Instagram também, que é o contador.perito. E se inscreve lá no canal do YouTube também, que tem muito, mas quando a gente diz muito, é muito material mesmo, 0800. Tá? Gratuito, gratuito. Lá no canal do YouTube, Os Barbas da Contabilidade, então se inscreve lá também. E é isso, só agradecer a todo mundo, ao professor Fábio, e acho que já podemos nos despedir por aqui. Valeu, Show pessoal. de bola. Então, pessoal, valeu aí, tá? Então a gente vai. O pessoal tá pedindo uma parte 2 aí, João. Vamos marcar uma parte 2 aí, então, tá? Faremos. Fiquem aí atentos às nossas redes sociais. Geralmente eu publico mais aqui nos stories quando eu vou fazer uma live, porque no feed o Instagram não entrega para ninguém o post, então acaba dificultando muito, beleza? Então fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, sigam a gente aí que a gente vai trazer mais uma outra live aí, certeza, pra gente falar mais sobre isso. Beleza, pessoal? Então boa noite a todo mundo aí, tá? Tamo junto, até a próxima live. Valeu, é nóis. Fui!